Maravilha. Bom dia de novo, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Com esse tema tão provocativo, né? Como construir uma cultura de felicidade. Quando eles pediram para falar sobre esse tema, né, isso me gerou uma provocação bastante grande. São algumas palavrinhas que eu gosto muito, né, de ouvir e de trabalhar também. Construir. Todo mundo que tem um negócio, que já empreendeu, sabe, né, a importância de construir negócios, a dificuldade de construir negócios. E como associar, né, felicidade a trabalho. Geralmente, muita gente associa, né, obviamente que não as pessoas da RH, né, mas tem pessoas que associam trabalho com algo não tão prazeroso, né, que não gere tanta felicidade. E tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje, a ideia é compartilhar tanto um pouco da minha história e compartilhar os aprendizados que eu tive. E até um pouco curioso, engraçado, porque talvez há 15 anos atrás, provavelmente não teria sido contratado por nenhuma pessoa de vocês, né? Tinha aí sido reprovado no ensino médio, tinha abandonado a faculdade, não era o melhor aluno da sala de aula, mas depois aí de construir alguns negócios, construir redes de franquias, startups de tecnologia, de logística, e estudar e aprender muito na prática sobre esse assunto, né? E me interessar muito sobre esse tema de felicidade, né? Espiritualidade, felicidade, trabalho, eu cheguei a algumas conclusões, né? E é esse o objetivo que eu tenho aqui para compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Mas primeiro eu trago essa provocação, né? O que é felicidade? Felicidade é uma palavra, né, tão abstrata, né? E o que é felicidade? É difícil a gente tangibilizar, né, felicidade. Então eu deixo para vocês fazerem uma provocação, agora no início do nosso bate-papo, né? O que é felicidade e o que é cultura de felicidade? Pensem o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, né, quando a gente fala felicidade. Eu imagino que não são coisas palpáveis, né? São coisas intangíveis, né? E isso a gente vai tirar algumas conclusões depois, no final do nosso dia também. E o que é uma cultura de felicidade? Dá para a gente primeiro que cultura é muito intangível, né? Cultura é aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vive no dia a dia, já é intangível por si só. E quando a gente coloca a palavra felicidade ainda, fica mais intangível ainda. Então, reflitam sobre essas duas perguntas, né? O que é felicidade? O que é cultura de felicidade? E depois, no final da palestra, eu faço essa pergunta de novo, vocês reflitam sobre isso, para a gente ver talvez se mudou um pouquinho, né, o conceito que nós tínhamos de felicidade e de cultura de felicidade. Mas antes da gente voltar para esse tema, eu dividi o meu bate-papo com vocês em duas partes. Eu quero contar um pouquinho da minha experiência prática, como que eu criei o meu negócio, construí meu negócio, e como que eu errei muito no RH, e aprendi na dor, aprendi na prática, né, o que deve fazer e o que não deve fazer em relação à gestão de pessoas. E depois eu separei 8 dicas, 8 aprendizados que para mim são super valiosos, que eu quero compartilhar para vocês, e tenho certeza que vocês podem aplicar imediatamente, né, no trabalho, na empresa de vocês. Mas eu quero falar um pouquinho antes do meu último negócio, um negócio de logística que surgiu há 5, 6 anos mais ou menos, um mercado bastante tradicional, o mercado de logística, e eu sempre gostei muito de resolver problemas. Afinal, até para mim, a grande definição de empreender é resolver problema, né? Não necessariamente ter um CNPJ, ter uma empresa, mas resolver problema, você pode resolver problema em qualquer lugar. E eu não sei se aqui em Bauru, né, ou em outros lugares tem muito problema, mas da onde eu venho tem problema tudo que é lado, né? Tem problema na saúde, na educação, na logística. A gente vive num país cheio de problema e não por acaso, né, um país com tanta oportunidade para a gente criar coisas novas, construir empresas novas, construir culturas novas, diferentes, porque realmente tem muito problema. E mais ou menos há 5, 6 anos atrás, um amigo meu, que a gente estudou junto na escola, inclusive, ele me chamou porque ele estava com um problema no e-commerce dele. Ele estava com uma dificuldade de logística, ele tinha um e-commerce, vendia para todo o Brasil e também eu acho que vocês nunca passaram por isso, né? De repente os Correios não conseguem entregar um pacote de pedido na casa de vocês, ou vocês não estarem em casa, né, e o cara bater 3 vezes e você não conseguir receber aquele pedido, ou você comprar uma roupa, por exemplo, e tiver que trocar, né, pelo e-commerce tiver que trocar. Enfim, a gente sabe que tem vários problemas, vários desafios de logística no Brasil. E quando ele trouxe para mim esse problema que ele estava vivendo no e-commerce dele, eu como um empreendedor que adora o problema, não fazia ideia nenhuma desse mercado. Aliás, eu acho que, já fazendo um parêntese, né, grande parte das inovações, pessoal, não vem dos especialistas. Grande parte das inovações vem de pessoas que estão fora daquela área, que estão fora daquela bolha, porque muitas vezes quando a gente está bitolado numa área, num assunto, a gente cria padrões e não consegue pensar de forma diferente. E inovar é justamente conectar coisas diferentes, conectar assuntos diferentes. O máximo de conhecimento, experiência que eu tinha em logística era ter comprado alguma coisa pela internet, talvez como vocês. Mas quando ele começou a falar para mim daquele problema, eu comecei a pesquisar aquele problema, eu vi que aquele problema era enorme. E não era um problema só meu, um problema só dele, um problema de muitas pessoas. Aquilo começou a me instigar.
eu pensei, pô, ali realmente tem que ter uma solução. A gente não pode depender só de correios ou depender, né, num país continental, de alternativas tão ineficientes. E naquela época, a gente tinha poucos programas de startup, pouco incentivo de investimento em startup, a gente está falando há 6 anos atrás. A gente foi selecionado por uma aceleradora de Brasília, saímos lá de Blumenau, na época onde a gente baseou a nossa empresa, hoje a empresa praticamente 100% remota, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, e fomos selecionados por uma aceleradora de Brasília, onde fomos passar 2 meses por lá, fazendo mentoria, treinamento, recebemos a nossa primeira rodada de investimento, durante um ciclo bem interessante de treinamento, inclusive de cultura e de pessoas, que depois eu vou trazer os aprendizados. E aí voltamos para Blumenau e montamos o nosso primeiro escritório, né, dentro de um coworking. E naquela época, a nossa ideia sempre foi, como que a gente pode criar uma empresa diferente? Eu nunca fui muito fã do tradicional, né? Acabei saindo da faculdade, acabei sendo sempre um pouco rebelde nesse sentido, e queria tentar fazer um ambiente que as pessoas gostassem de trabalhar, ou que elas fossem felizes, né? Como a gente vai falar aqui nesse bate-papo de hoje. E uma das primeiras coisas que a gente fez, quando a gente chegou no coworking, foi pegar uma das mesas do escritório e transformá-la numa mesa de ping-pong, né, para que as pessoas pudessem fazer reunião jogando ping-pong, né, ou ter um ambiente um pouco mais descolado. Né. Esse aqui é um pouco, né, do retrato de como que era durante ou pós o nosso trabalho. E naquela época, para mim, cultura, né, acho que todo mundo que trabalha com RH já viu sobre isso e tenho certeza que tem opiniões, às vezes, negativas ou positivas sobre isso. Né? Cultura de startup, né, ping-pong, pebolim, festa, bagunça, enfim. Né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa não tão boa, como eu vou falar para vocês. Mas naquela época, para mim, isso era uma cultura de felicidade. Fazer com que as pessoas fossem felizes no trabalho e nada melhor do que jogar ping-pong para ser feliz. Né? E aí a gente foi crescendo o nosso time, ainda dentro de um coworking, sempre com pessoas bastante diversificadas, pessoas jovens, enfim, tentando criar um ambiente mais descontraído. Depois eu vou até compartilhar um vídeo de uma pessoa que foi contratada pela Pega Aqui, que ela fala como que foi o processo de seleção dela. Eu estava naquele dia de bermuda e descalço, jogando ping-pong, e a gente foi entrevistar, né, uma pessoa para ser a nossa head comercial, que via de uma empresa totalmente tradicional. Né? Isso gerou um baque, um nó na cabeça dela, né, bastante grande. E só para voltar um pouquinho, né, o que era o nosso negócio? O que a gente acabou fazendo para resolver esse problema? Só para vocês entenderem o contexto, né, do negócio especificamente. A gente começou a pesquisar fora do Brasil o que já tinha sido criado para resolver problemas de logística. Aliás, outro parêntese de dica para vocês. Provavelmente o problema que vocês estão vivendo agora, seja na área que for, seja pessoal, profissional, né, dentro do RH, alguém em algum lugar do mundo já passou por esse problema. Alguém em algum lugar do mundo já teve essa ideia. Esse é o princípio que eu uso para todos os meus negócios. Né? Dificilmente alguém não pensou nisso antes do que eu. E hoje, no mundo global, é muito fácil a gente pesquisar referências de empresas globais e outras pessoas que já pensaram naquela solução. E a gente encontrou na Europa, especificamente na França, há mais de 30 anos, empresas que já tinham sido criadas para resolver problemas de logística de entregas antes do e-commerce, de entregas de jornal, de revista e depois do e-commerce. E basicamente no modelo de economia compartilhada, que é o modelo que está em grande evidência hoje, né, onde você não precisa ter bens físicos tangíveis, né, você conecta pessoas, coisas que já existem. Nós aproveitamos o espaço ocioso de estabelecimentos comerciais, lojas diversas, que têm um espaço ocioso, e elas literalmente usam esse espaço ocioso para receber mercadorias compradas pela internet. Literalmente uma agência dos Correios privada, só que com um atendimento diferente, com uma experiência diferente, com horários bastante estendidos, ficam abertos sábado, domingo, enfim. Então nós começamos a conectar quem comprava pela internet com lojas físicas que já existiam, e também passavam por desafios, né, de trazer pessoas, né, aquela polêmica entre loja física e o mundo digital. A gente criou uma rede aí com mais de 2.700 pontos pelo Brasil, se tornando a maior rede de pontos de retirada do Brasil. E aqui eu volto para mais um ponto. Quando a gente teve essa ideia, a gente bateu na porta de tudo que é empresa que vocês possam imaginar. Empresas tradicionais de logística, empresas tradicionais de transporte. E ninguém acreditava que alguém podia, né, lá de Blumenau também interior, a gente tinha 300 mil habitantes, acho que é bem próximo aqui de Bauru também. O que os guri lá, 2 moleques de Blumenau, 3 moleques de Blumenau querem resolver o problema de logística? Pô, eu faço isso aqui há 50 anos, né? A gente tem uma empresa aqui com milhares de funcionários. E ninguém dava muita bola, ninguém acreditava muito naquilo que a gente estava fazendo. Eu acho que esse já serve como uma grande reflexão. A gente está vivendo um mundo hoje onde as inovações, as disrupções, elas geralmente não surgem dentro de grandes empresas, elas surgem de garagens, de jovens, de pessoas, né, de mais idade ou menos idade, mas de lugares diversos. E muitas vezes a gente acaba,
punindo, né, essa inovação. A gente cria um ambiente tão tradicional, tão rígido, né, que essas pessoas talvez não poderiam criar novos negócios dentro, né, dessas empresas tradicionais. E a gente recebeu, então, algumas rodadas de investimento, começou a ser notícia em vários lugares, né, na mídia, enfim, em vários lugares, começamos a crescer. E quanto mais a gente captava investimento, mais a gente aumentava o nosso time. E aí que a gente começa a entrar nos nossos desafios de cultura. Uma startup que capta investimento, ela, via de regra, o investimento de uma startup serve para crescer time, né? Até porque uma empresa de tecnologia, basicamente, são pessoas, né? Não tem bens físicos, né? O máximo de ativo que a gente tinha lá era notebook, né? O resto são pessoas. E começamos a crescer o time, buscamos agora uma sede mais descolada. Eu queria aumentar ainda mais o nível de felicidade. Aquela mesa de ping-pong virou uma mesa de ping-pong grande, aquela salinha de cowork virou uma casa, porque eu queria que as pessoas se sentissem em casa, né, e se sentissem como uma família, né, e depois eu fui ver como isso talvez não fazia nenhum sentido, mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto. E aí a casa com puff, casa com gramado, quadra de vôlei, churrasco no final do dia, trave de futebol, onde eu e meu sócio de vez em quando fazíamos um duelo aí de futebol, enfim, tentando criar um ambiente bem disruptivo, e obviamente que isso atraía jovens, era perto da universidade, e tinha muita gente que... hoje ainda é diferente, mas há 5 anos atrás era mais diferente ainda, né? As pessoas vinham da empresa totalmente tradicional e viam aquilo lá, achavam muito, muito diferente, né? E, enfim, algumas fotos aí de torneio de ping-pong, puff, enfim, algo que vocês já viram bastante. Aulas de yoga, né? Eu como um praticante há bastante tempo de yoga, queria trazer aulas de yoga, enfim, trazer coisas diferentes para que as pessoas pudessem, né, de fato, estarem felizes, né, no ambiente de trabalho. Enfim, tudo que vocês possam imaginar de coisas, né, para melhorar o bem-estar dos funcionários a gente fez. Confraternizações, né, eventos, enfim, várias coisas nesse sentido. Até que a gente começou, veio um grande desafio, que foi a Covid, né, como para todo mundo. A gente estava perto de captar uma nova rodada de investimento e, naquele momento, tudo foi paralisado, né, time remoto, ninguém sabia mais o que ia acontecer, né, clientes cancelando, nós não conseguimos captar investimento que nós íamos captar. E aí um dos primeiros momentos de grande desafio, de grande dificuldade, que eu vou falar depois os aprendizados sobre isso, né, porque é muito fácil lidar com pessoas quando está tudo bem, né, quando a gente está lá jogando ping-pong, né, mas quando a água, né, sobe, quando a maré sobe, quando os problemas começam a surgir, quando de repente você tem que demitir algumas pessoas porque você não vai ter como, né, arcar o salário dessas pessoas. E a gente teve um momento muito difícil, né, tudo online, tudo à distância, e talvez eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a transparência para mim, eu acho que é o pilar mais importante nessa cultura, ser transparente com o que está acontecendo, e a gente teve uma aceitação muito boa, né, das próprias pessoas que nos ajudaram naquele momento, que aceitaram, né, alguns tipos de reduções, né, ou de flexibilizações nesse sentido, e pela nossa sorte nós começamos... não é toda empresa que teve essa sorte, né, mas eu digo que a sorte às vezes está no lugar certo, na hora certa. Logo depois que a pandemia começou, o mercado de e-commerce começou a crescer exponencialmente. Todo mundo que não comprava pela internet começou a comprar, todo mundo que não vendia pela internet começou a vender, e o nosso negócio, que talvez estava quase fechando há 30 dias de ficar sem caixa, começou a crescer exponencialmente, e nós crescemos mais de 100 vezes, literalmente, naquele boom aí do e-commerce, até que a gente recebeu várias propostas de aquisições. Aquelas grandes empresas que não acreditaram naquilo que a gente estava fazendo, né? Todos os grandes e-commerce, transportadoras, empresas de logística que vocês possam imaginar, de alguma forma tentaram se aproximar da gente, e a gente acabou, naquele momento, fazendo a venda da empresa, que era o objetivo que nós tínhamos, né, como empreendedores, criar uma empresa, construir alguma coisa, resolver um problema, e vender essa empresa para alguém, para que depois eu possa construir outras empresas em cima de outros problemas, que é o que eu já estou fazendo agora, mas a gente acabou aceitando, então, vender a empresa no final, faz 1 ano e meio já, no final de 2020. E aí começa uma nova jornada, começa alguns novos aprendizados que eu quero trazer para vocês. O primeiro foi o lançamento do meu livro, né? Eu tenho 7 livros publicados, lembrando que eu reprovei em português, né, e escutava da minha professora que talvez precisava melhorar, né, a escrita, e mais uma dica aí para a gente cuidar, para não julgar as pessoas nesse sentido. E eu lancei esse livro que foi best-seller, inclusive, na Veja, em todos os canais no final do ano passado, onde eu falo sobre um movimento muito comum, e eu acho que ele não é o tema da nossa palestra, não vou entrar a fundo nesse assunto, mas eu quero só trazer alguns pontos que eu acho que tem muito a ver com RH. A gente está vivendo um boom, como vocês já devem ter visto, né? Todos os dias tem notícias de empresas sendo vendidas, empresas sendo compradas, startups captando aí 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões. A gente está no mercado, ao mesmo tempo no mercado de crise, né? Como eu vi algumas pessoas falando, a gente vive um mercado de abundância, né? Empresas de tecnologia, principalmente startup, com muito capital disponível para investimento, para aquisições. A gente bateu recorde de aquisições no ano passado.
não só de grandes empresas comprando empresas menores, mas também de startups que levantaram muito dinheiro comprando outras empresas. Isso traz alguns pontos de reflexão. Primeiro que quanto mais capital disponível para essas empresas, mais inflacionado fica, né, o salário das pessoas. Né? Eu acho que talvez quem vive no mercado similar já passou por isso. Né? O exemplo de tech, né? Quem tem a missão de contratar tech, né? Eu tenho, né, os meus sentimentos, que eu sei quanto difícil é, né, e quão mais inflacionado, né, o mercado fica nesse sentido. Ao mesmo tempo, como a gente, do RH principalmente, como que a gente faz para se diferenciar, né, de uma empresa que levantou 100 milhões de reais, que levantou 200 milhões de reais, né, e às vezes a gente tem uma empresa menor, uma empresa pequena, que não tem tanto recurso para dar tantos benefícios, né, como foi falado antes, ou para pagar os melhores salários, ou para dar os melhores benefícios. Como que a gente faz para lidar nesse mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo com muito recurso, muita abundância? E eu até fiz questão de trazer alguns exemplos, né, falando aqui do mercado de RH especificamente, eu acho que vocês todos devem ter visto ou conhecido, mas só para a gente ver como o mercado de RH e de pessoas, dentro do mercado de startup e tecnologia, também está muito aquecido. E todas essas empresas estão seguindo uma tendência que é criar um ecossistema. Todo mundo quer criar um ecossistema, né? Isso não só na empresa de RH, todas as empresas de outros segmentos que estão fazendo aquisições também, com a tese de criar um ecossistema. Eu começo com um produto e eu passo a colocar outros produtos para que eu possa oferecer uma solução completa para o meu cliente. Né? E RH a gente está vendo, né, acho que nas últimas semanas eu vi 3 notícias que eu separei para vocês aqui de empresas que imagino que vocês conheçam, né, que levantaram aí, né, benefícios de contratação, enfim, que levantaram muito dinheiro. Isso é interessante por quê? Primeiro que o RH está sendo visto como algo realmente estratégico e algo de tão importância como deveria ser. Né? Segundo que provavelmente vão aumentar as ofertas, as opções, os benefícios, é bom para as empresas. Né? E terceiro que talvez, né, a gente tenha um desafio de como que eu faço para, num mercado com muito dinheiro, com muita aquisição, como que eu faço para atrair as melhores pessoas para dentro da minha empresa. Pessoal, passado esse primeiro contexto, né, eu quero trazer agora para vocês o que eu aprendi nessa jornada. De começar uma startup sem dinheiro nenhum, de ter que contratar pessoas sem benefício nenhum, sem dinheiro nenhum, de ter captado investimento e com investimento conseguir trazer mais pessoas, de ter vendido a empresa e ter um desafio muito grande de choque de cultura, né? Talvez quem já viveu isso sabe muito bem também, né? Você é uma startup, você é uma empresa menor, você é adquirido por uma grande empresa e você tem um choque de cultura e de realidade muito diferente, né? Até porque não tem cultura boa ou cultura ruim, tem culturas diferentes, né? Então um desafio muito grande que faz 1 ano e meio mais ou menos que aconteceu essa transição. E eu trouxe, então, alguns aprendizados, alguns reflexos, né, do que eu acho que está acontecendo no mundo, no mercado, e o que vocês devem cuidar, os erros que eu cometi, né, e o que vocês talvez não devam cometer nesse sentido também. Acho que a gente tem um vídeo para passar antes, rapidinho. Oi, pessoal, eu sou a Camila e atuo na área de pessoas e cultura, mas nem sempre foi assim. Todas as minhas experiências antes da Pega Aqui foram no mercado tradicional, onde eu atuava na área financeira. E foi na Pega Aqui quando eu senti na pele o impacto de um propósito e uma cultura tão fortes que, de fato, eu me apaixonei pela área de pessoas e comecei a me aprofundar no tema de cultura. A minha entrada na Pega Aqui, ela foi game changer na minha história profissional por diversos motivos. A começar pela entrevista. Na época eu fui abordada pelo LinkedIn para fazer uma entrevista nessa empresa de nome engraçadinho, a Pega Aqui. E eu fui toda produzida na executivinha, com a saia midi, salto alto, e chegando lá eu dou de cara com o João, apenas descalço. O CEO, descalço. Tô assim, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Sabe aquela sensação de estourar a bolha? Foi exatamente isso que eu senti. Como se fosse um mundo paralelo a tudo que eu já havia vivido até então. E eu não digo isso somente pelo modelo de negócio ou pelo nome diferentão, mas sim pelo propósito. Um propósito que ele era tão forte que quando eu vi aquele sonho grande que eles tinham, já era o meu sonho grande também. Eu entendi que no final do dia, missão, visão e valores, eles não servem nada se tiver só num quadro, numa parede, e que o famoso Great Place to Work, ele não precisa ter puff e muito menos ping-pong. É no dia a dia que a cultura é desenhada. Entender também que a autonomia, junto com a liberdade e a responsabilidade, são propulsores de resultados incríveis. E por fim, juntando tudo isso, o quanto um propósito forte e compartilhado entre todos faz com que a gente não tenha somente uma empresa com colaboradores, mas sim um time, né, unido e em busca de um grande objetivo em comum. Eu aprendi isso muito na prática. O João não falava o que eu tinha que fazer. Ele me forçava a pensar através de provocações. Dá até raiva, porque uma pergunta que ele tirava todas as minhas possíveis desculpas era:
que de pior pode acontecer, Júlia? Vai lá e testa. Né? Ele não falava que ele confiava em mim toda hora. Ele me dava autonomia para tomada de decisão. Isso era super importante. Em resumo, nós vivemos uma história incrível de lá para cá, cheia de altos e baixos, mas onde a gente alcançou grandes objetivos. E eu acredito que o pilar que contribuiu para que a gente alcançasse de fato todos esses objetivos foi uma cultura forte que nós conseguimos construir em conjunto. E ele mostrava que se preocupava com o time, inclusive trazendo aulas experimentais de yoga e vivendo o exercício na prática, né? Mostrando pra gente como que isso acontecia, melhora do sono e que somos seres complexos. Então a gente tem que olhar para várias frentes. Não uma cultura apenas de discurso bonito, mas sim uma cultura de ação e vivida por todos no dia a dia. E eu acredito que foi justamente isso que fez a diferença por aqui. Esse contexto mudou como eu sou, e especialmente como eu sou como líder para o meu time. Hoje eu quero garantir que eles tenham as mesmas possibilidades que eu tive, essa mesma experiência, essa mesma oportunidade. Boa, esse vídeo rápido foi a forma que eu achei para... Como é que eu vou falar de cultura sem envolver as pessoas que trabalham comigo? E eu chamei as duas, pessoal, eu tenho uma palestra para falar sobre cultura, eu preciso que vocês falem, né, o que vocês viveram e aprenderam na prática. Inclusive o cara que editou esse vídeo ainda faz 2 dias, era um cara que trabalhava com a gente, que foi demitido, né, e que hoje eu estou ajudando ele a construir a empresa dele de edição de vídeo, de produção de vídeos, e que ajudou ainda na edição de vídeos. Isso que traz, né, o que eu quero levar para vocês agora são 8 provocações, né, fiquem à vontade para marcar, para anotar, e depois para questionar, para trazerem perguntas também. Com base nisso que vocês ouviram das duas, né, com base no que eu comentei com vocês na história, né, da Pega Aqui, quais foram, né, os grandes aprendizados para mim, né, do que realmente gera felicidade. Aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, né, como que a gente gera uma cultura de felicidade, e certamente isso mudou bastante, né, desde quando eu comecei a minha empresa para hoje, né, com essa visão que eu tenho hoje. Primeiro ponto, parece que é óbvio, mas nem sempre tão óbvio. Contrate gente muito boa. Quando a gente está começando um negócio, principalmente, né, a gente tem pouco dinheiro, a gente tem pouco recurso, a primeira coisa que a gente faz, eu fiz isso, eu vou contratar as pessoas mais baratas que existem. Né? Eu tenho X recursos, eu vou contratar 3 pessoas, 4 pessoas, em vez de contratar uma única pessoa. Mas eu posso dizer para vocês com toda a convicção que é muito caro contratar gente que não é boa. É muito caro contratar gente que não é a melhor pessoa para aquela função naquele momento. Sai muito mais caro você, né, e você sabe muito bem disso, né, ter que treinar uma pessoa, fazer um onboard da pessoa, depois contratar de novo. O custo de oportunidade, o custo de tempo, o custo de rampagem, os erros, os aprendizados, os acertos, é muito caro, gente. Trabalhar com gente que não é tão boa. E eu ouvi uma frase que talvez seja um pouco forte, talvez nem todo mundo concorde, mas, né, de um cara bem referência aí de negócio, sem citar o nome dele, que ele falou que a única forma de corrigir um time ruim é contratando gente boa. Não tem outra forma, gente. Não tem como fazer milagre. A gente tem que ter pessoas muito boas, principalmente as pessoas que são os pilares. E eu aprendi isso na prática, que os líderes, que os heads, né, as pessoas mais estratégicas, principalmente da empresa, precisam ser pessoas muito, muito, muito boas. Não abra mão de ter as melhores pessoas com vocês. E sabe qual que é o grande ensinamento que eu tive? Que o que as pessoas mais querem numa empresa, além de benefícios, né, tudo aquilo que a gente falou, eu não vou dizer que não é legal, né, mesa de ping-pong como a gente teve, puff, ambiente descolado, benefícios, tudo isso é legal. Mas uma das primeiras conclusões que eu cheguei é que o que as pessoas mais querem é trabalhar com gente boa. Gente, ninguém gosta de trabalhar com gente ruim. As pessoas entram na empresa pela empresa e saem da empresa pelas pessoas. Né, eu acho que vocês já passaram por essa experiência. Né, trabalham numa empresa onde seu time, a sua equipe, seu grupo são de pessoas que são, né, inferiores a você, em algum sentido, em algum aspecto, e trabalham numa empresa onde as pessoas são mais inteligentes que você, onde as pessoas te colocam para cima, onde são pessoas que são de alta performance. Trabalhar com gente de alta performance faz com que o time aumente a régua. Quando você contrata gente boa conhece gente boa traz gente boa, gente ruim conhece gente ruim traz gente ruim. Não tem como abrir mão disso. Vocês podem pensar no benefício que vocês quiserem, vocês podem pensar no que vocês quiserem para consertar as pessoas, mas se vocês não tiverem gente boa na empresa de vocês, né, não tem como. Tá, legal, pô, e como é que eu faço para trazer gente boa? Né? É difícil trazer gente boa, o mercado está aquecido, o mercado está competitivo. Um dos mecanismos, né, que a gente está vendo muito forte em startups, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum em outras empresas também, é entender que, primeiro, gente boa quer ganhar bem. Não adianta querer pagar mal para gente boa. Gente boa quer trabalhar nos melhores times, gente boa quer ganhar bem. Né? Tem várias pesquisas, pessoal, que mostram que, quando a gente fala de trabalhos de criatividade, principalmente, uma pessoa muito boa, ela vale
não é 2 vezes mais e não é 3 vezes mais. Uma pessoa muito boa vale 10 a 20 vezes mais do que uma pessoa mediana. Uma pessoa muito boa, num trabalho criativo, num trabalho que envolve, né, pensamento, criatividade, ela vale muito mais do que você ter 3, 5, 6 pessoas. Num trabalho mais operacional, mais manual, tem algumas pesquisas que mostram que vale de 2 a 3 vezes, né, o que não é tão ruim também, né, mas quando a gente fala de trabalhos criativos, pessoas boas valem muito mais do que pessoas não tão boas. Sem contar que, né, quando a gente tem, isso é um dos outros grandes aprendizados que eu tive também, times muito grandes são difíceis de serem, né, geridos. Tem uma forma muito conhecida do Jeff Bezos, né, que é o fundador da Amazon. Ele usa a regra das 2 pizzas. Não sei se vocês já ouviram falar nessa regra das 2 pizzas, né, que é bem conhecida. Óbvio que depende das pessoas e da fome da pessoa, mas a tese dele é que um time tem que ter o tamanho que 2 pizzas possam alimentar essas pessoas, né? Ou seja, tem que ter um time pequeno, tem que ter um time reduzido. Um time de 6, 8, 10 pessoas com um líder, com um responsável. Ou seja, não é quantidade, gente, a gente está falando de qualidade. Empresa de tecnologia, era da informação, era do conhecimento, era da inovação, a gente está falando de qualidade. E uma empresa é feita de pessoas, não tem como não ter pessoas, né, boas dentro da tua empresa. Tá, beleza, e como é que eu faço para trazer gente boa? Primeira coisa, pagar bem, não tem jeito. Melhor ter 3 pessoas do que ter 9, 10, 15, melhor ter menos pessoas do que ter mais pessoas. Segunda coisa, sabe aquele discurso, né, que muita empresa usa, né? Ah, eu quero pessoas que se sintam sócias da empresa. Eu sempre me questiono isso. Pô, tu quer pessoas que se sintam sócias da empresa, mas tu não quer dar a oportunidade para que essa pessoa seja sócia da empresa? Se você fazer com que a pessoa seja sócia da empresa, ela vai pensar como sócia da empresa. E é um mecanismo muito comum sendo usado nas empresas de tecnologia e startup hoje, né, o mecanismo de vesting, de stock options, né, de ações, enfim, seja lá o nome que você quiser dar para isso, onde as melhores pessoas são atraídas não só por bons salários, mas por possibilidades de se tornarem sócias da empresa. Essas 2 pessoas que falaram para vocês no vídeo, elas tiveram a oportunidade de ser sócias da empresa, serem sócias da Pega Aqui, né, através de um plano, né, obviamente de um plano de médio prazo, onde a cada ano que elas ficavam na empresa, elas ganhavam uma cota, uma ação, literalmente sendo sócia da empresa. Por isso que elas pensavam como sócios, porque elas eram sócias. E quando a empresa foi vendida, elas ganharam proporcionalmente como sócias da empresa. Você pode ver qualquer empresa de tecnologia ou startups, empresas de inovação, elas estão usando muito esse mecanismo. Ninguém constrói nada sozinho, todo mundo constrói coisas com mais pessoas. E se você quer gente boa, quer sócios, façam que essas pessoas sejam sócios de vocês também. Então, estudem sobre essas possibilidades de stock option, de vesting, que são mecanismos criados nas empresas de tecnologia para fazer com que as pessoas possam também ser sócias das empresas. As melhores pessoas, qual que é a máxima que tem que ser? Se essa pessoa sair da minha empresa amanhã, o meu negócio vai ser prejudicado? Se essa pessoa sair, essa pessoa é totalmente estratégica e fundamental para a minha empresa, que se eu perder ela para o meu concorrente, eu tenho chance de desmoronar o meu negócio, essa pessoa tem que ser minha sócia. Obviamente que ela vai ter um percentual e tem todo o mecanismo para isso, mas eu quero que pessoas boas sejam minhas sócias. A gente teve vários sócios na Pega Aqui, você pode ver grandes empresas, pega uma XP, pega uma Melius, pega essas grandes empresas, tem programas de sócios, né, onde anualmente, né, ou com uma frequência, eles convocam novas pessoas para serem sócias da empresa e literalmente elas são sócias e ganham para serem sócias da empresa. Para mim não tem nada mais valioso, né, do que fazer alguém ser teu sócio para trabalhar como um sócio, né? Aí a gente para de ter aquele discurso falso, né, de ser sócio. Essa frase aqui eu fiz questão de trazer para vocês, pessoal. A melhor coisa que você pode fazer pelos funcionários é contratar apenas gente de alta performance para trabalhar ao lado delas. Esse é um benefício muito melhor do que o pebolinho ou sushi grátis, ou até mesmo um grande bônus. Quer dizer que não pode ter bônus, quer dizer que não pode ter benefício, quer dizer que não pode ter mesa de ping-pong, pebolinho, puff? Claro que não, né? Isso é legal. Mas quando eu comecei a minha empresa, eu achei que simplesmente se eu colocasse puff, mesa de ping-pong, pebolinho, eu ia trazer as melhores pessoas. Mas eu trouxe um monte de pessoas que estavam mais preocupadas em se divertir do que trabalhar. Então isso é legal, isso vale a pena, isso é bom, mas uma cultura de felicidade não é construída com bens físicos. Não é construindo um prédio maravilhoso, uma sede maravilhosa, colocando videogame, colocando puff, colocando balão, que você vai criar uma cultura de felicidade. Você pode fazer isso, mas se não tiver essa base, esses 8 princípios que eu vou passar para vocês, não importa em nada, não tem valor nenhum. Isso é uma cultura falsa de felicidade que a gente vai ver que não tem muito valor. Então, primeira dica, contrate gente muito boa. Segunda dica, segundo ponto, segundo princípio que eu aprendi, e a gente viu também no vídeo que elas falaram. Propósito, desafios e objetivos claros. O que fez com que pessoas que trabalhavam em grandes empresas quisessem trabalhar com a gente na Pega Aqui? Todas as pessoas que a gente entrevistava, e principalmente, gente, pessoas
né, mais jovem, geração Y, enfim, a gente está vendo que as pessoas buscam salários, obviamente que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar mais, eu já falei que pessoas boas querem ganhar mais, mas quando a gente olha o ranking, né, do que as pessoas buscam numa empresa, certamente não é só salário, certamente não é só ganhar mais. Tem muita gente que eu já vi, né, e que nós já trouxemos, que saíram de cargos, inclusive que ganhavam mais, de empresas tradicionais, né, com um monte de benefício, com um monte de coisa, mas elas estavam atrás disso aqui, ó, propósito. Gente, as pessoas não querem mais trocar o seu tempo por apenas um salário, trabalhar em qualquer empresa que não contribua com a humanidade, com a sociedade, que não tenha uma causa, que não tenha um propósito, que não tenha uma missão clara, e não na parede, né, como também foi falado. Não é missão, visão, valores pregado na parede que não tem prática nenhuma. É um propósito claro que o meu negócio, ou o desafio que eu tenho que resolver naquela área, naquela função, tem um propósito muito claro. Né? Isso atrai as pessoas. Você vai atrair pessoas que têm aquele propósito, que têm aquele objetivo, que querem aquele desafio. Quando eu apresentava, vou fazer um exemplo aqui prático. A gente tem um desafio. Você já comprou pela internet, já teve algum problema, né, ao comprar pela internet, já teve algum problema com Correios? Você gosta dos Correios? Percentualmente não é muito, né, favorável a pessoa que gosta versus a que não gosta. A gente tem um desafio de simplesmente transformar a logística no Brasil. A gente tem um desafio de criar uma nova rede dos Correios privada. A gente tem um desafio de eliminar os grandes problemas e desafios de logística no mercado de e-commerce. Você topa esse desafio? Gente, isso aí brilhava o olho das pessoas que tinham esse desejo, tinham essa vontade. Muito mais do que apenas ganhar o salário, elas estavam querendo fazer parte daquela causa, fazer parte daquele propósito. Então, isso não pode ser falso, isso não pode ser forjado, isso tem que ser realmente muito claro, isso tem que ser muito verdadeiro. Eu vou falar depois sobre transparência, verdade, honestidade. Se não tiver um propósito claro, um objetivo claro, você não vai conseguir trazer pessoas boas. Ou até mesmo, a pessoa pode ser boa, mas se a pessoa não tiver comprada com um propósito, com desafios, certamente pode ser que não vai ser a pessoa certa. Você tem que trazer pessoas que amam, que os olhos brilham quando elas ouvem falar daquele desafio, daquele propósito, não só o propósito da empresa, mas o propósito, o desafio daquela área especificamente que ela está trabalhando. Terceiro ponto. Gente, hoje olhando isso aqui, talvez para vocês também, né, parece que, meu Deus, isso é tão óbvio. É tão óbvio, mas a gente não faz, né? A maioria das empresas não fazem. Eu também não fiz, eu aprendi errando, né, isso. E por incrível que pareça, muita gente queria trabalhar com a gente porque a gente começou a aplicar isso na prática, aplicar isso no dia a dia. Confiança, autonomia e liberdade. Cara, não faz sentido nenhum se a gente contratar gente boa, contratar as melhores pessoas do mercado, pessoas que estão com sangue nos olhos daquele propósito, daquele desafio, daquele objetivo, e eu vou querer falar para as pessoas o que elas têm que fazer. O meu objetivo como líder é contratar gente muito melhor do que eu, contratar gente muito mais inteligente do que eu, né? Contratar gente mais inteligente do que você. E você querer dizer o que ela tem que fazer, é no mínimo uma burrice, né? Então a gente sempre partiu do conceito, do princípio da gestão libertária, da gestão de autonomia. O meu desafio como empreendedor, como líder, é colocar as pessoas certas dentro do barco, e essas pessoas que têm que conduzir o barco, elas que têm que levar o barco. O meu desafio, eu sempre falo que o meu desafio é não atrapalhar. Gente, não deixem eu atrapalhar vocês. Eu estou aqui para o que precisar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para dar as ferramentas, eu estou aqui para dar, né, tudo que for necessário, e eu não quero atrapalhar. Vocês têm autonomia, e numa startup a gente vive muito isso. A Júlia falou no vídeo, ela me perguntava, João, o que tu acha se eu fizer isso ou aquilo? Testa, faz, erra, testa, vai lá e faz. Você não precisa pedir aprovação para tudo que você vai fazer, né? As pessoas da nova geração, principalmente, todo mundo quer autonomia, quer liberdade, quer confiança. Como é que você quer que as pessoas confiem em você se vocês não confiam na pessoa? Né? Então, eu parto do princípio de que, se eu contratei gente boa, essa pessoa que é gente boa, tem autonomia, tem liberdade e tem a minha confiança total para fazer o que ela quiser fazer dentro do objetivo que a gente tem na empresa. Então, a gente tem o objetivo A, B, C, a gente quer chegar nesse lugar. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai chegar nisso? Eu não faço a mínima ideia. Por isso que eu estou contratando pessoas boas para que vocês tenham autonomia para testar, para errar, para mudar, para fazer o que vocês quiserem. Isso é totalmente oposto ao conceito do microgerenciamento, né? Do cara que fica ali microgerenciando. O que você fez agora? O que você não fez? Ou ter que pedir aprovação para isso, pedir aprovação para aquilo. Gente, isso não faz mais sentido. Esse modelo de gestão, isso é modelo de gestão do modelo industrial, né, onde a gente tinha pessoas fazendo, né, a operação, né, da produção, apertando parafuso, que não precisava, né, usar a criatividade, a inovação. Mas na era da inovação, na era da informação, na era da criatividade, as pessoas querem ser livres.
E, de novo, parece que é óbvio isso, mas eu já contratei muita gente que estava querendo sair da empresa porque, cara, eu não tenho autonomia para fazer o que eu quero. O meu chefe não confia em mim, a empresa não confia em mim. Como é que você vai trabalhar num lugar que as pessoas não confiam em ti, ou que as pessoas não te dão liberdade, não te dão autonomia? Aí eu quero só fazer essa provocação, gente. Isso aqui tudo que eu estou falando para vocês não custa nada. Você não precisa ter investimento nenhum, você não precisa ter benefício, não estou dizendo que não tem que ter, né? E a gente tem também, usa, faz parte, mas o investimento para fazer isso é muito baixo. Só que isso precisa começar de cima para baixo, né? Isso precisa começar da liderança, né? Dos founders, dos empreendedores, dos líderes, das pessoas de RH. E talvez, até fazendo um parênteses aqui, e aí não é falar porque a gente está no evento de RH, porque a Camila que vocês viram, ela veio do mercado financeiro e virou a head de RH. A Camila, ela participava com a gente de todas as reuniões estratégicas do negócio. Qualquer coisa que a gente quisesse fazer, a Camila estava junto. Qualquer decisão que a gente ia fazer, problema, deu pepino, deu ruim, deu qualquer coisa, ela estava junto. Porque RH, para mim, né, não é mais, né, o departamento de RH. RH é uma função altamente estratégica que tem que estar junto em todas as reuniões importantes do negócio, porque se ela não conseguir fazer isso, se ela não entender do negócio, entender do modelo de negócio, entender do mercado, entender das oportunidades, não tem como ela conseguir aplicar nessa cultura no dia a dia. Então, gente, dê confiança, dê autonomia para as pessoas, parem de microgerenciar, né? Deixe as pessoas fazerem o que elas quiserem, certamente isso vai custar muito menos e isso vai fazer com que as inovações surjam. Inovação surge de tentativa e erro, teste, 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 teste. É por isso que inovação não surge dentro de grande empresa. Numa grande empresa o cara não pode testar nada diferente, sempre foi assim, sempre tem que ser assim, todo mundo tem que seguir o mesmo protocolo, o mesmo princípio. Aí você pega uma startup onde os moleques podem fazer o que eles quiserem, eles podem errar, eles podem tentar, né? Óbvio, dentro do princípio de que isso não vai matar o meu negócio, isso não vai fazer mal para ninguém, né? Isso não vai comprometer, né, algum princípio básico do negócio. Cara, vai lá e faz, testa, 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 dê liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Quarto item, transparência e honestidade radical. Gente, para mim isso é tão óbvio, né, ser transparente, ser honesto, né, com as pessoas, no sentido de que, cara, não tem mais como pensar que uma empresa, né, vai esconder números, né, das pessoas, vai esconder os desafios, vai esconder os problemas, e aí o cara reclama que, pô, as pessoas não são transparentes, as pessoas não falam a verdade. Se você não é transparente, se você não fala a verdade, né, se você não faz com que a sua empresa seja aberta, seja transparente, de novo, parece óbvio isso, né, mas a gente sabe que não é a realidade de muitas empresas, de muitos líderes. De novo, gente, as pessoas entram na empresa pela cultura da empresa, as pessoas saem da empresa pelas pessoas que trabalham com ela na empresa. E geralmente as pessoas não fazem isso, as pessoas não dão autonomia, não dão confiança, não dão transparência. Transparência é falar para a pessoa, né, dar uma crítica sincera, dar um elogio sincero, é falar das coisas boas, falar das coisas ruins, falar dos desafios, dos problemas, é não esconder literalmente nada. Por que a maioria das empresas compartilha um monte de informação estratégica para os investidores, empresas de capital aberto, inclusive, e não compartilha informação para os seus funcionários? As pessoas de fora sabem mais do que as pessoas de dentro. Como é que as pessoas que estão dentro do negócio e não tiverem informações do negócio, como é que elas podem tomar decisões, como é que elas podem ter autonomia para pensar em coisas diferentes se você não é transparente? Né? Transparência radical. Não esconda nada das pessoas, que certamente você vai ganhar, né, uma confiança muito grande delas. Quinto ponto. Comunicação aberta, clara e constante. Mais um item que parece que é óbvio, né, mas muitas pessoas não fazem. E ainda mais desafiante, no mundo que a gente está vivendo agora, mundo remoto, né, trabalho remoto, é mais difícil, né, a gente não está às vezes tão perto. Como é que eu faço para manter essa comunicação? Né, vocês já devem ter ouvido, obviamente, dos princípios básicos de gestão hoje, de fazer, né, o one-on-one, as conversas regulares com as pessoas do seu time. E eu vi, inclusive, nessa transição da Pega Aqui, quando a gente foi vendido para uma empresa maior, né, algumas coisas que eram diferentes do que a gente fazia. Quando você não tem uma comunicação, né, o que é uma comunicação constante e clara? É você dar atenção para as pessoas, né? Você ter conversas regulares, né? Os coaches regulares, semanais ou quinzenais, com as pessoas que fazem parte do seu time. É você ser claro no objetivo da empresa, no desafio da empresa. É você ser claro e transparente, né, no que você está vivendo naquele momento. Comunicação clara, clara e constante. A gente tem que falar com as pessoas. O grande erro da comunicação não é de quem está ouvindo, é de quem está falando. Se o cara não entender o que o negócio faz ainda, a culpa é nossa, não é da pessoa, não é do funcionário. Né? E a gente fez esse teste uma vez, a gente chegou numa reunião e perguntou, pessoal, qual que é o objetivo da empresa para esse trimestre? Ou pessoal, o que a empresa está vendendo nesse momento?
E eu já vi, né, algumas vezes as pessoas não saberem responder. Né? Como é que alguém que trabalha com você não sabe qual que é o objetivo da empresa, qual que é a missão da empresa, qual que é a meta da empresa para esse trimestre? Não importa se a pessoa trabalha, né, lá na operação ou no nível estratégico, todo mundo tem que saber. E elas só vão saber se a gente comunicar. Se a gente não comunicar claramente e constantemente porque as pessoas esquecem. Se eu não tiver toda semana, né, a gente faz all hands, a gente faz, né, reuniões em grupo, se não tiver toda semana falando do propósito, falando sobre a nossa meta, falando sobre nossos OKRs, falando sobre nossos objetivos, as pessoas vão esquecer, as pessoas não vão saber. Você tem que estar toda hora falando, comunicação, se colocar aberto, né, para falar com as pessoas. De novo, até agora, nada disso custa nada. Né? Isso é tudo gratuito, isso é comportamento, isso é mentalidade, não tem custo nenhum para você aplicar na sua empresa. Esse ponto aqui é difícil, né, quando a gente fala de empresas maiores. Né? Eliminar burocracias, estruturas rígidas, regras e aprovações. Isso está muito ligado com a autonomia que a gente comentou. E, gente, de novo, né, eu vou bater na tecla de geração Y, jovens, né, ou pessoas que estão com uma nova mentalidade nesse mundo. As pessoas querem autonomia, as pessoas querem ser livre. As pessoas não querem alguém mandando o que você tem que fazer ou você atrapalhando. A maior parte das regras e das políticas que nós construímos, inclusive do RH, e eu me coloco nesse lugar porque eu estou muito à frente do RH, a gente mais atrapalha do que a gente ajuda. Assim como o CEO, o meu objetivo é não atrapalhar, o objetivo do RH também é não atrapalhar. Tem muitas regras que a gente faz, né, e aí a gente vai dar aqueles exemplos, né, de Netflix, que eu testei na prática, muitos deles e funcionaram, né, de, né, política de, né, férias, né, sem necessariamente controle, política de gastos da empresa sem controle, sem aprovação no sentido. O tempo que você gasta criando burocracia, criando papelada, criando planilha de Excel, criando, né, processos para tomada de decisão e para aprovação de coisas, você perde muito mais tempo nisso do que se a pessoa tivesse feito, e mesmo que se ela errasse, mesmo que se fizesse alguma coisa errada, que percentualmente é muito pequeno as pessoas que fazem isso, é muito mais caro você criar um monte de regra, um monte de aprovação, do que você dar autonomia, liberdade, confiar nas pessoas. Não tem como fazer a gestão baseada na imposição, né? A gestão baseada na autoridade. As pessoas vão sair da tua empresa, né, se elas tiverem um monte de regra. Não tem como ser criativo, não tem como inovar no monte de regras. Né? Quer dizer que não tem que ter regra? Não é isso. Mas tem muita regra que não tem valor nenhum. Tem regra que, se não existisse, não ia fazer diferença nenhuma. Essa regra realmente é indispensável. Se eu tirar essa regra, e aí quem já leu os livros da Netflix, né, ou de cultura, eles falam muito sobre isso. Eu estou contratando gente adulta, e eu espero que gente adulta seja adulta para tomar as melhores decisões. Eu não preciso falar para ela o que ela tem que fazer, ou ter uma regra, uma política, né, um livro escrito do que ela pode ou não pode fazer. Eu estou contratando gente boa, estou contratando gente adulta, eu confio nessas pessoas, eu dou autonomia para essas pessoas. Obviamente que as pessoas que não souberem trabalhar com essa autonomia, com essa transparência, obviamente que elas não vão ficar na empresa. Mas é muito mais caro você criar um monte de política rígida, né, do que você dar essa liberdade para as pessoas. Estamos chegando no final aqui, mais 2 itens para a gente finalizar. Lidere pelo exemplo. Né? Parece óbvio de novo, mas eu já vi um monte de gente assim. Né? O cara, né, o CEO, o fundador, o líder, é o cara que está sempre estressado, é o cara que está sem tempo, é o cara que se vangloria de não dormir à noite, de virar à noite, de não ter tempo para ficar com a família, de não ter tempo para os seus hobbies, né, e para outras coisas. Como é que você quer criar uma cultura de felicidade se você não é feliz? Então, não tem como você ajudar alguém se você não ajuda a si mesmo primeiro. Não tem como você, eu quero que as pessoas na minha empresa tenham um estilo de vida saudável, e você não é saudável. Eu quero que as pessoas consigam equilibrar a vida pessoal e profissional, e a minha vida pessoal e profissional está uma bagunça. Não tem como. Todas as pessoas que trabalharam comigo a nível de liderança, eu nunca impus para elas que elas tivessem que praticar atividade física ou que elas tivessem que ler livro. Eu leio um livro por semana desde os meus 13 anos de idade. E pratico atividade física todos os dias também. E as pessoas todo dia me veem fazendo isso, me veem fazendo isso, me veem fazendo isso. E as pessoas começam a fazer, naturalmente. Porque elas olham, né, quem está acima delas, ou quem está do lado delas, que é o exemplo, que é a referência, que está fazendo isso, e a gente consegue liderar pelo exemplo. Ao mesmo tempo que, se a gente for, né, o oposto disso, a gente vai criar pessoas que vão ser o oposto disso. Né? Não tem como exigir das pessoas aquilo que você não é. Né? Isso está muito ligado com transparência e com honestidade radical. Né? Seja primeiro você, para depois, né, querer que os outros sejam também. E o 8º ponto, talvez o mais importante, é aqui que eu chego na minha conclusão final. Como é que a gente faz uma cultura de felicidade no trabalho? Entendendo que a felicidade não está no trabalho, gente. Entendendo que o trabalho não é a coisa mais importante da nossa vida. Eu já escrevi um post, um artigo sobre isso, dizendo que é uma coisa bem curiosa, né? A gente associa trabalho com profissão.
E o seu trabalho pessoal? E o trabalho da sua saúde? E o trabalho do seu corpo, da sua mente, das suas emoções? E o trabalho com a sua família? E o trabalho com a sociedade? E o trabalho com o seu bairro? E o trabalho com a sua casa? E o trabalho com o país? Tudo isso é trabalho. A gente está falando de um único trabalho, que é o trabalho da empresa. E o que as empresas querem? As empresas querem que as pessoas fiquem o maior tempo possível nas empresas. Eu vou colocar um monte de benefício para que as pessoas não saiam da empresa. Gente, não é isso. Primeiro que empresa não é família, né? Foi outra coisa que eu aprendi, né? Família é uma coisa, empresa é outra coisa, empresa é um time. As pessoas estão lá porque elas são boas, porque elas têm um propósito, porque elas têm liberdade, elas têm autonomia, mas depois disso, cara, eu quero que as pessoas vão viver a vida delas. Eu quero que as pessoas saiam, eu quero que as pessoas vão cuidar dos outros trabalhos dela. Porque se a pessoa estiver bem emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, não tem como ela não render muito mais no trabalho, né? Então, as pessoas não são escravas ou reféns do trabalho. Quando a gente entende isso, a gente liberta as pessoas, né? Isso é muito comum para a gente, às vezes, né? Se o cara vai começar mais cedo, se ele vai começar mais tarde, não importa. Eu faço questão que a pessoa comece o dia dela praticando atividade física, que a pessoa quer pegar uma semana de férias para ficar com a sua família, porque teve algum problema. Cara, esse é o trabalho mais importante, né, da sua vida. E quando a gente lidera pelo exemplo, quando a gente faz isso, as pessoas veem como isso é comum, né? Como isso realmente faz sentido, porque você também faz isso. Você coloca, se eu tenho uma reunião, né, no lugar que eu tenho um horário que eu tenho que fazer alguma coisa, né, que é importante para mim, dos meus outros trabalhos, eu não vou marcar uma reunião naquele horário, e eu não quero que as pessoas marquem uma reunião naquele momento que é o momento delas, né, à noite, final de semana, ou sei lá, em qualquer outro momento. Então, entendam isso, gente. Se as pessoas forem felizes fora do trabalho, elas vão ser felizes no trabalho também, né? Essa aqui talvez mais uma frase que eu acho, né, que fica como lição, né, do que para mim é o RH. RH não é para fazer as pessoas mais felizes no trabalho, é para fazer as pessoas mais felizes na vida. E para isso é preciso não estar preso no trabalho, né? Então, vamos abrir a mente, né, para entender que a felicidade, né, a felicidade está dentro de cada pessoa, né? A felicidade é uma soma de comportamentos, de mentalidade, de emoções, né, e ela não está unicamente dependente do trabalho. Então, eu quero de novo trazer a pergunta para vocês, né, trazer essa reflexão, né, o que é felicidade e o que é cultura de felicidade. Eu espero poder talvez ter questionado, ter provocado talvez aquilo que vocês já ouviram sobre felicidade, sobre cultura de felicidade. E de novo, eu não estou dizendo que as outras coisas não são boas, porque eu já fiz todas elas, mas nenhuma delas é melhor do que essas 8 coisas que eu passei para vocês. Vocês podem ter a empresa que vocês quiserem, podem ter recursos infinitos, podem ter estruturas maravilhosas, podem ter espaços incríveis. Se não tiver isso, essas 8 coisas que são gratuitas, que são comportamentais, são mentais, né, que estão dentro das pessoas, né, não tem como você criar uma cultura de felicidade. Para finalizar, gente, eu vou pedir para a gente, né, como a gente está falando que eu vim falar sobre trabalho, mas na verdade era só uma mentira, né, porque eu quero falar além de trabalho, né, onde está a felicidade, não no trabalho, além de trabalho. Eu vou pedir para vocês, para a gente encerrar rapidinho, né, para que vocês possam fechar os olhos de vocês, né, se sentem numa posição confortável, vou sentar aqui também, e fechem os olhos de vocês. E eu quero que vocês façam uma coisa que talvez há muito tempo vocês não fazem, uma coisa que talvez a gente esquece todos os dias de fazer, uma coisa que é óbvio, que é tão simples, que é gratuita, que a gente não faz, e se a gente fizer alguns poucos minutos no nosso dia, pode ter um resultado incrível na nossa vida, que é fechar os olhos e respirar, fechar os olhos e olhar para dentro, e não olhar para fora. Então você vai fechar os olhos agora, e vai concentrar unicamente na sua respiração. Você vai inspirar o ar, contando até 4, vai segurar o ar contando até 4, se conseguir, e vai soltar o ar contando até 4. Inspira. Segura o ar. E solta o ar. Não. Ouve só o barulho da sua respiração. Toda essa felicidade que vocês, e que eu, e que todo mundo está buscando, está dentro da gente. Basta a gente olhar para o lugar certo. A gente passa a vida, e passa o trabalho, e passa a carreira olhando para o lugar errado. E não tem como encontrar aquilo que a gente quer olhando para o lugar errado, se a gente não olhar para o lugar certo. O lugar certo é olhar para dentro da gente. É acalmar a nossa mente. A respiração ajuda muito. E simplesmente inspirar e respirar. Agora vocês vão fechar um lado do nariz de vocês, pega o
polegar, o dedão, fecha um lado da narina, respira por um lado e solta o ar pelo outro lado. Inspira pela esquerda e solta o ar pela direita. Inspira, sente o ar entrando nos seus pulmões e esvazia os pulmões pela direita. A maior tecnologia que o ser humano já inventou, ou que descobriu, ou que usou, é a respiração. Mas, infelizmente, a gente passa quase o dia inteiro sem respirar, ou respirando pela metade, respirando incompleto, respirando quase nada de ar. E eu comecei a usar esses exercícios antes de fazer uma reunião, antes de fazer um treinamento, antes de fazer uma reunião de grupo, um treinamento de equipe. As pessoas chegavam sempre agitadas, as pessoas chegavam sempre a mil, trazendo problemas do trabalho, da vida. Sempre querendo fazer mais, fazer mais, fazer mais. A gente vai para um evento querendo fazer mais, a gente quer aprender mais, a gente quer aprender mais, e a gente esquece de fazer menos. Tem horas que é importante fazer menos, não fazer nada, né? Parar, respirar. Quando a gente respira, quando você está muito nervoso, a sua respiração está bastante ofegante. Quando você faz a sua respiração ficar calma, você fica mais calmo. A sua respiração, ela nivela exatamente o estado que você sente. Então, dá mais uma inspirada forte. Solta o ar. E pensa se vocês se sentem melhor ou pior antes de respirar um pouco mais. Vocês se sentem mais calmos e mais tranquilos ou mais agitados e mais estressados? Vocês se sentem mais tristes ou mais felizes? Se vocês aplicarem essas pequenas coisas, né, no time de vocês, na equipe de vocês, certamente, né, vocês vão conseguir ter pessoas muito mais calmas e muito mais tranquilas. A gente está vivendo um mundo, e certamente isso é um tema do RH, as pessoas cada vez mais ansiosas, pessoas enfrentando burnout, pessoas ficando loucas, malucas, doentes, de tudo que é tipo, né, porque a gente esqueceu que a gente está falando de pessoas, né, e se as pessoas não estiverem bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, não tem como ser feliz no trabalho. Então tem coisa muito simples, tem coisa muito barata, que se vocês ajudarem pelo exemplo, se o RH das empresas fizer isso, eu tenho certeza que muita gente vai com vocês. Porque eu fiz isso e muita gente veio comigo. Então espero que vocês possam levar para a empresa de vocês, né, essa mensagem, né, de também ter uma vida mais calma, mais tranquila e respirar um pouco mais. Quando estiver dando problema, simplesmente pare e respira. E faça com que as pessoas que trabalham com vocês façam isso também. Tá bom? Espero que vocês possam ser mais felizes e que o trabalho de vocês tenha uma cultura de felicidade também. Obrigado, pessoal. Fica aqui comigo um pouquinho, João. Fica aqui um pouquinho comigo no sofazinho da Hebe. Não, Hebe é muito velha, né? Poxa, alguém mais novo? Tata Werneck. Pode ser? Beleza. Estamos alinhados. João, essa mensagem que você trouxe para a gente, na verdade, ela muda o mundo. Né? Porque se a gente consegue centrar na gente essa capacidade de manter a calma, de entender que felicidade está também além do trabalho, também no trabalho, mas além do trabalho, eu acho que só com esse mindset a gente muda o mundo. O que te fez? Qual foi o ponto que fez você ter essa descoberta? Porque geralmente quando a gente descobre algo, né, que a gente consegue transcender para a vida das pessoas, é porque a gente passou por algo e falou assim, opa, isso não está certo, eu preciso mudar. Quando que aconteceu isso? Fiquei curiosa. Não, legal, uma boa pergunta, né, uma boa provocação. E aconteceu comigo e já vi acontecendo com muitas pessoas. Né? A gente coloca um monte de objetivos para a gente conquistar na nossa vida. Né? E eu coloquei vários deles. Né? Publicar um livro, publiquei 7, fazer palestra e fiz várias palestras, criar uma empresa, vender uma empresa, né? Ganhar também bastante dinheiro. Enfim, criei vários objetivos e cada vez que eu alcançava um desses objetivos, tu tem aquele sentimento de vazio, né? Legal, né? Eu fiz isso, e aí? E agora? E quanto mais, né, objetivos você quer conquistar, construir, criar, você vai vendo que isso é importante, porque é a tua missão, você tem que ajudar as pessoas, enfim,
Mas se você está esperando, né, ser feliz quando conquistar aquilo, né, ser feliz quando tiver uma promoção, um aumento, quando ganhar mais, eu falo por experiência própria, né? Enfim, eu acho que eu já passei por todas essas experiências. Eu não fui mais feliz por causa disso, né? Óbvio que tudo é importante, né? Dinheiro, né? Estabilidade, enfim, isso são princípios básicos que todo mundo deveria ter, pelo menos o mínimo, né, necessário. Mas até tem pesquisas que mostram isso, né? Quando a gente fala de dinheiro e felicidade, porque são duas coisas que estão sempre, né? Todo mundo associa que eu tenho que ganhar mais. E tem um nível, né? Até tal valor, né? Tem várias pesquisas que mostram que isso impacta, né? A pessoa que sai da pobreza para, né, ter uma vida, né, melhor tem um impacto drástico. Mas tem um ponto que não tem mais o impacto é muito pequeno. E aí o que acontece? O que eu falei para vocês, a gente passa a vida inteira procurando a felicidade fora da gente. E a gente conquista um monte de coisa fora da gente. E mesmo depois de conquistar um monte de coisa, a gente começa a sentir um vazio. E a gente começa a olhar para o lado, e eu comecei a fazer isso. Eu tinha como grandes ídolos, né, os grandes empreendedores, os caras que eram, né, multimilionários. E quando eu fui conhecendo esses caras, eu vi, cara, esses caras estão malucos. Esses caras estão surtados. Né, os caras estão com depressão, os caras não têm mais família, os caras não têm saúde, os caras estão obesos, estão com um monte de problema. Né, isso é felicidade. Né, então, óbvio que isso é muito legal, isso é muito bom, mas não é o único trabalho. E aí eu comecei a mergulhar, né, no autoconhecimento, né, enfim, de todas as fontes que vocês possam imaginar, de espiritualidade, autoconhecimento, meditação, enfim, e entendi que todas as respostas estão ali, né, todas as respostas. Se a gente quer mudar o mundo, como você falou, a gente tem que mudar primeiro, né, dentro da gente. E eu acho que, tanto nós como empreendedores e como nós como RH, eu acho que a gente tem uma missão muito clara nesse sentido, muito forte, né, porque todo mundo também quer criar negócios e ganhar dinheiro e crescer, mas eu acho que a gente tem um poder de impactar as pessoas diretamente, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está fazendo a gestão das pessoas, a gente está liderando as pessoas. Se a gente conseguir ser assim com a gente, certamente a gente vai conseguir impactar muita gente, né? E esse é o meu pensamento. Quanto mais eu trabalho o meu autoconhecimento, quanto mais eu pratico yoga, quanto mais eu pratico meditação, eu não associo mais do que eu não estou trabalhando, porque quanto mais eu faço isso, melhor eu vou estar e melhor eu vou fazer as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, acho que essa é a grande mensagem, o grande ensinamento. Né? Que legal, João, que legal. Alguma pergunta para o João, gente? Da plateia? Alguém? Aqui? Microfone, por favor. Aí. Bom dia, eu não me apresentei antes, né? Meu nome é Maria Clarinda, eu sou de Uberaba, Minas. Uberaba. João, a minha pergunta, na verdade, é bem direcionada para o seu perfil. Qual a sua idade hoje? Quantos anos você tinha quando fundou a primeira empresa? E eu acho que a Tati te perguntou alguma coisa que é bem próximo do que eu queria saber. Você foi influenciado por quem? Teve alguma influência? Ou você era ovelha negra? Você disse que chegou a reprovar em português, a sair da faculdade. Isso foi... Como é que é isso, assim, na sua vida? Como é que foi? Bom, legal. Eu tenho 31 anos, comecei o meu primeiro negócio com 20 anos, um negócio mais impactante, um negócio que deu certo mesmo. Então, comecei bastante cedo, né? Testei um monte de coisa, errei um monte de coisa. Enfim, comecei muito cedo. É difícil falar que, né, alguém que te inspirou, alguma referência, porque eu acredito que ninguém consegue conhecer, descobrir sem influência de alguém. Né? A gente está sendo influenciado a todo momento, né? Seja por quem está ao nosso lado, seja por qualquer tipo de informação. Mas eu acho que o que mais me influenciou, e eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, eu acabei não falando pelo nosso tempo, foi olhar aquilo que eu não queria. E esse estalo, para mim, surgiu com 13 anos de idade. Quando tive o acesso ao primeiro livro, não sei porquê, e por acaso, por destino, do clássico livro Pai Rico, Pai Pobre, que é bem conhecido, já bem antigo, das antigas, mas que continua sendo válido em termos de mentalidade e comportamento. E naquele momento eu comecei a ver o que eu não queria. Eu olhava para o lado, olhava para familiares, para parentes, e olhava pessoas que não estavam felizes, que faziam aquilo que não gostavam, que não estavam bem financeiramente, que não estavam bem da saúde, ou pessoas que, tão comum, que contavam os dias para chegar na sua aposentadoria, esperando o INSS para poder fazer alguma coisa que gostasse na vida. Enfim, eu começava a olhar ao redor e via tudo aquilo que eu não queria. E, pô, eu já tenho uma certeza, eu não quero isso. Eu não quero ter que... nada contra isso, mas eu quero criar as minhas regras, eu quero criar os meus negócios, quero criar meu trabalho, eu quero criar o meu modo de vida,
Então eu comecei pelo que eu não quero. E depois, para mim, os grandes influenciadores foram os livros, né? Primeiro por esse que chegou até mim, nem lembro porquê e como, né? Chegou até mim. E eu vi que, pô, tem gente diferente, né? Eu só via um tipo de gente, e os livros me mostraram que livros de empreendedores ou de pessoas, né, de sucesso em qualquer área da vida, né, não só profissional, trabalho. E eu comecei literalmente, eu matava a aula para ir na biblioteca ler livro, não sei como, eu odiava estudar e lia que nem um maluco, né? Eu li um livro por semana desde os meus 13 anos de idade, li muito livro de tudo que vocês podem imaginar, e aquilo certamente foi o que me influenciou, me inspirou, né? Que foi o que eu comecei a ver que existiam outros caminhos, existiam outras possibilidades. Inclusive, o primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei, se chama O que a Escola nos ensina. A gente até estava discutindo se esse ia ser o tema da palestra ou não, que é justamente muito do que eu vivi, né? Não dizendo que a gente não tem que ir para a escola, que não tem que ir para a faculdade, mas que a gente está vivendo um mundo que tem múltiplas possibilidades de trabalho, múltiplas possibilidades de educação, múltiplas possibilidades de caminhos que você possa seguir. E todo mundo sempre nos ensinou o único caminho, né? Faz isso, faz aquilo, aqui está a receitinha de bolo e que você vai ser feliz, ter sucesso, enfim. Então, acho que a grande provocação foi, não existe um único caminho, existem vários caminhos, né? E a gente tem que abrir a mente para encontrar esses outros caminhos. E eu comecei a beber na fonte, né? Ir direto nas pessoas que já tinham feito alguma coisa diferente nesse sentido. Não sei se respondi a tua pergunta, mas para mim, todos eles me influenciaram de alguma forma. Muito legal, muito legal. Mais alguém, gente? Mais alguém? Aqui, mais uma. João, enquanto o microfone vai chegando lá, esse pensamento seu, mais maduro, aos 31 anos, talvez te economizou muito tempo de dores, de coisas que você poderia ter deixado de fazer porque estava alucinado, trabalhando e, de repente, não poderia ter vivido a vida que você escolheu por você lá atrás e entender que aquilo você não queria. Você jovem, se você tivesse que dar um conselho para pessoas que talvez já estejam um pouco mais maduras, o que você diria para elas? Porque às vezes estou com meus quase 40, e eu confesso para você que eu estou nessa jornada de algumas vezes de perguntar, falar assim, será que isso está fazendo sentido para mim mesma? Ou será que continua fazendo sentido? Será que precisa doer tanto para acontecer? Será que não poderia acontecer sem tanta dor? Aí, te ouvindo falar, abre um insight. Fala assim, poxa, estou com 40. João está com 31. Por que o João chegou nessa conclusão e eu ainda não cheguei nessa conclusão? De repente, tem alguns outros 40, 50, 60 que estejam com a mesma sensação que eu. O que você poderia falar para pessoas, de repente, um pouco mais maduras no sentido, o que a gente faz agora se eu já deixei metade da vida para trás? Legal, acho que você falou uma palavrinha que para mim faz todo sentido, que é questionar, né? Eu acho que quando a primeira coisa, toda mudança surge de uma insatisfação, de um incômodo, né? Uma insatisfação, um incômodo gera um questionamento, né? Geralmente você pode passar a vida inteira, né, satisfeito, acomodado, né, e você nunca vai ter uma provocação. Então, talvez, eu me expus a muitas atividades diferentes, negócios diferentes, de riscos diferentes, e tudo isso me gerava, né, alguma insatisfação, algum incômodo e alguma reflexão, né? E o que eu acho que é o grande problema das pessoas hoje? Está todo mundo vivendo no modelo automático, no piloto automático, né? Todo mundo fazendo aquilo que, né, foi educado a fazer, que todo mundo fez, que todo mundo fala. A gente tem, né, a própria mídia, a sociedade, tudo conspira, de certa forma, né, a um caminho, e a gente parou de se questionar. E eu acho que, para mim, o grande segredo é poder se questionar. Quando a pessoa começa a se questionar, você só vai se questionar quando você precisa fazer alguma coisa, errar, porque isso vai gerar uma insatisfação e vai te questionar, né? Eu sabia que eu precisava criar uma empresa, vender uma empresa, chegar onde eu queria chegar, para descobrir que não vale tanta coisa assim, né? Ou seja, a gente só vai se questionar quando a gente passar, né, fazer aquilo que a gente deveria fazer, né? Se a gente olha, falando um pouco mais filosoficamente, né, a gente pega desde Buda, qualquer outro grande filósofo, todos esses caras, inclusive, chegaram a grandes patamares, tinham muitos recursos financeiros, e eu ouvi uma frase de um cara que falou que eu gostaria que todo mundo chegasse o mais rápido possível ao sucesso, para descobrir o sucesso profissional, para descobrir que isso unicamente não é o que tem mais valor, né? Mas eu acho, de novo, que se questionar. Abrir a mente para se questionar, né? Ouvir o seu corpo, ouvir a sua intuição. Eu venho falando muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre
sobre mindset, eu estou falando agora sobre heart set, né? A gente falar sobre o coração, né? Não só sobre a mente. E geralmente o coração, a intuição, ela fala. Você está num trabalho que você não gosta, você está fazendo uma coisa que você não gosta, você está incomodado com alguma coisa, a tua intuição está lá no fundo, tem alguma coisa falando, mas tu não quer ouvir. Né? A tua mente está agitada, a tua mente está estressada, você está no piloto automático. É por isso que respiração, meditação, esse tipo de atividade faz com que você, né, tranquilize a tua mente, saia dessa agitação, saia do piloto automático para ouvir a tua intuição. E quando você começa a ouvir a tua intuição, que surge de um questionamento, aí você começa a te abrir. Opa, será que realmente eu estou no trabalho certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho que fazer isso, aquilo? Né? Então, que todo mundo possa se questionar. A gente vem no modelo de educação, e meu livro fala sobre isso, que a gente aprende a decorar, a gente aprende a resposta. Né? E para mim a educação é perguntar. Quanto mais a gente perguntar, se questionar, né? Por que isso? Por que isso? Se não for assim, se não for assado? Né? O questionamento, né, gera o autoconhecimento. Acho que para mim essa é a conclusão final. Muito bom, João. Muito bom. Bom dia. Sou a Caroline, da Vitzler Energia. Moro aqui em Bauru, né? Aqui pertinho, do lado. E, bom, João, eu fiquei curiosa aí como você faz o seu processo seletivo. Você falou em contratar gente boa, né? Gente de alta performance. Então, qual a metodologia que você utiliza? Tem alguma pergunta-chave? Como você identifica em um processo esses talentos? É uma boa pergunta, né? Queria te dar uma fórmula mágica, mas não tem, né? Uma receita de bolo, né? Tem tudo aquilo que não funciona, né? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa durante esse caminho. Primeiro que Deixa eu tocar, João. Talvez o maior erro que a gente teve em contratações, que gerou esse aprendizado, foi contratar devagar. Né? Por mais paradoxo que possa ser, né? A gente tem cada vez mais crescer mais rápido, crescer, ainda mais quando a gente tem uma empresa que recebe investimento, captação de investimento, a gente tem a meta de crescer cada vez mais rápido. E geralmente quando a gente foi muito rápido nas contratações, eu digo contratações mais estratégicas, mais chaves, né? De lideranças e heads, quando a gente contrata muito rápido e a gente demora, né, contratar rápido e demitir demorado, né? Na verdade, contratar demorado, né, e demitir rápido. Né? Acho que esse foi um dos grandes aprendizados. E geralmente eu sei que o RH tem isso, né? Porque precisa fechar a vaga para ontem, para amanhã, né? Tem uma semana para trazer as pessoas, a gente tem pouco tempo e é muito difícil em pouco tempo você conseguir trazer, né, as melhores pessoas. Então acho que a primeira coisa é entender que às vezes é melhor demorar um pouco mais do que fechar a vaga, né, simplesmente por fechar. Uma coisa que a gente aprendeu é que se a gente tem alguma dúvida num processo de seleção, enfim, vou dar alguns aprendizados. Primeiro, várias pessoas entrevistando essa pessoa, pessoas diferentes, elas trazem visões, opiniões diferentes. Se gera alguma dúvida, eu estou com alguma dúvida sobre essa pessoa, na dúvida é não, na dúvida é sempre não, ou é um sim muito claro, ou é um não óbvio, né? Todas as vezes que a gente, mas será, mas isso, e a gente contratou a pessoa, deu ruim depois, né? Então, gente boa você consegue detectar muito fácil, né? Tem que ser, é óbvio para você que essa pessoa é muito boa. Passa por pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes entrevistam essa pessoa também. A gente faz também alguns testes práticos também, né? Obviamente, muito difícil você analisar uma pessoa boa por um currículo, né? Seja currículo ou seja LinkedIn, né? Óbvio que você vai se basear na experiência dessas pessoas. Referências também de pessoas, né? De mercado, pessoas que já trabalharam com essa pessoa. Via de regra, remuneração também, né? Enfim, muitas vezes a pessoa que ganha muito abaixo do mercado daquilo que a gente estava esperando, né? Pode ser uma exceção, mas é difícil. Mas no final de tudo, a gente usa várias metodologias, vários processos. Obviamente que a gente erra e aprende muito no processo, né? Quanto mais a gente contratou tanta gente ruim, né? Tanta gente errada, que a gente aprendeu o que não fazer, o que não contratar, né? Eu acho que é muito tentativa e erro também. E no fundo é muito feeling, né? A Camila, quando a gente veio, né? Quando a gente viu, a gente não tinha nenhuma vaga aberta para ela. E eu falei para o meu sócio, eu gostei dela. Né? Ela tem uma energia, ela tem uma pegada, né? E a gente não fazia ideia nenhuma do que ela ia fazer. E eu costumo dizer que a gente não contrata a função, né? A gente contrata pessoas. Se a gente encontra pessoas boas, eu vou achar um lugar para essa pessoa boa trabalhar. Ela começou a trabalhar com a gente sem saber o que ela ia fazer. Ela começou a trabalhar com a gente porque a gente achou ela muito boa, né? Enfim, pelo papo que a gente teve, por acreditar no propósito, pela energia, e é um pouco intuitivo também, né? Não dá para dizer que é 100% racional, acho que tem um pouco de feeling também.
E a gente descobre também no caminho, né? Obviamente que a mesma coisa que vender, né? Para você conseguir vender vai ter que ter, né, um sim, vai ter que ter 9 nãos, né? E demitir muito rápido, né? Desligar muito rápido quem não é alta performance, né? É muito caro e é muito ruim não só para a empresa como para a pessoa, né? Porque não tem pessoa ruim, na verdade, né? A pessoa que está no lugar errado, né? Na empresa errada, no lugar errado, então é muito mais libertador, né? Para a própria pessoa desligar a pessoa o mais rápido possível se ela puder ser melhor e mais feliz em outro lugar. Então ser rápido para demitir, né? E ser demorado para contratar, né? Eu acho que para mim as coisas mais importantes, mais fundamentais. Toda vez que a gente contratou rápido, né? Ou que a gente demorou para demitir, ou que a gente não ouviu a intuição, né? De novo eu vou bater na intuição. Pode ter feito todos os testes, né? De personalidade, de perfil, tudo bate, mas no fundo tem aquela dúvida, seja para você do RH, seja para o líder, para o gestor, que vem também com a prática, né? É o não certo. E quase sempre dá certo, quase sempre funcionou. Muito bom, João. Eu acho que missão cumprida, né? Missão cumprida aqui no nosso interior. Quero que você realmente receba essa nossa energia positiva aí. A ideia é justamente essa da indignação. Por que não no interior? Por que precisam ser nas capitais? E tanta gente bacana para poder te ouvir. Eu quero agradecer novamente essa disponibilidade sua aqui conosco. Sortear, enfim, fazer o que quiser aí com o pessoal. Ah, tem um livro aqui. Muito bom, João. Obrigada.